nutricionista. O nosso beijo a todos os amigos da Fundacentro, as entidades de mais de 50 anos aí na criação de normas que regulamentam as atividades profissionais e aí diminuem acidentes de trabalho, melhoram a qualidade de vida. Mas hoje o convidado lá da Fundacentro, o especialista, também é professor de grandes organizações, professor universitário, Mauro Larúcia. Isso, Larúcia. O grande Mauro está voltando aqui para falar para a gente sobre inovação, Mauro. Vamos bater um papo sobre inovação. Que bacana! Inovação na saúde e segurança do trabalho. Tem alguma coisa bacana lá rolando na Fundacentro já sobre isso? Olha, antes de falar se está rolando ou não está, eu acho que é importante a gente entender o que é, ou como funciona esse processo de inovação. Então, todo o processo de inovação, ele parte do princípio que tem que ter a criatividade antes, eu tenho que criar e depois inovar. Inovar e depois implementar. Então, é um processo que praticamente tem 3 partes. É um tripé. É um tripé. Isso. Então, por exemplo, a criatividade, ela parte da observação de um problema e da solução de um problema. Tinha um grande pesquisador que falava que criatividade é a solução de um problema simultaneamente. Então, eu tenho um problema e a solução simultaneamente. Quem consegue ter um problema e a solução do problema simultaneamente é criativo. Mas, para você ter a inovação e a solução de problema, a gente passa por um processo que é juntar indivíduos que torna esse processo, essa ideia de inovação, de fato, de direito possível. Isso. Então, por exemplo, eu tenho um problema de, sei lá, eu preciso mensurar o calor das pessoas, a temperatura das pessoas que trabalham no campo. Como é que eu faço isso? Aí eu fico pensando, observo a pessoa com problema que eu preciso mensurar. Ouve ela, que às vezes a própria pessoa que tem um problema então, tem a solução para resolver. Percepção no sentido amplo, assim, percepção de todos os sentidos. Então a percepção é como entra em nós, indivíduos, o problema. Então eu tenho um problema para resolver, aí descobrir a solução. Por exemplo, pegar a temperatura da região via INPE, mapear aquilo e colocar num sistema, como a própria Fundacentro fez. Então, o pesquisador que fez isso, ele imaginou que aquilo pudesse ser feito e aí ele pegou a equipe dele e foi desenvolver o produto, o protótipo e tal. E aí, para implementar, você tem que subir no site, tem que ter pessoas, tem que ter equipe. Então, a criatividade é individual e depois você pode até fazer brainstorms com outras pessoas para ver se a tua ideia tá boa ou não. Acrescentar. As 3 cabeças pensam melhor que uma. Isso, mas a ideia, a criação, ela vem da estética, no modo geral. A inovação, ela vem da técnica. Então, a estética é a forma da gente criar, desenvolver, imaginar, que nem a publicidade, a estética e tal. A técnica, aí eu vou entrar nos processos, procedimentos, que é possível fazer isso, como eu vou fazer, quanto vai custar. Qual o capital humano envolvido, qual a capacitação para ele. Eu tenho recurso, eu tenho computador, eu tenho isso, tenho aquilo. Então eu vou juntar todas as possibilidades técnicas e vou implementar aquela coisa que eu imaginei. E aí sai uma solução em saúde e segurança do trabalho. Por exemplo, é esse caso aí, medir a temperatura em ambiente de trabalho externo. E antes dele pontuar pra gente algumas coisas assim em andamento, eu até vou acrescentar. Eu sempre provoco aqui os pesquisadores da Fundacentro que eles falam muito do problema. É importante a gente falar do problema, mas às vezes se você contar pra mim, Regina Ramalho, quais os problemas tem na notícia, quando vem os caras me vender aqui, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquilo lá, aqui na notícia, pra notícia dar certo, eu faço, tá me falando mais do mesmo, do que eu já sei. Mas quando chega um cara que fala, olha, Regina, você tem um problema. Mas eu tenho uma solução. E a solução custa tanto, ou a gente pode fazer dessa forma. Aí eu paro pra ouvir o cara, porque se ele vier falar que tem um problema, eu não escuto ele 2 vezes. Porque eu já sei os meus problemas. O que eu digo para você é o seguinte, problemas de saúde e segurança, então, saúde e segurança do trabalhador, então são 3 ciências dentro de um problema. Então a gente tem que trabalhar de forma interdisciplinar e de forma complexa. Então todos os problemas
de saúde e segurança, por si só, já são complexos, porque eu tenho que pensar a segurança, a risco, a saúde e o ambiente de trabalho. Então eu não posso cercear o trabalho, mas eu tenho que tomar cuidado com a segurança e tenho que tomar cuidado com a saúde. Então, por si só, já tem 3 abordagens. Então, se você pega o pesquisador de segurança de risco, ele tem uma visão. Se você pega o pesquisador de saúde, o médico, ele tem outro tipo de abordagem. E se você pega o pesquisador do ambiente de trabalho, do social, ele tem outra abordagem. Então, eu preciso unir as 3 e tirar o interdisciplinar, o que está entre as disciplinas. E dali tentar sair uma solução complexa. Daí eu digo para você, essa complexidade passa não só pela própria Fundacentro, em fazer os projetos interdisciplinares, tanto no mestrado como nos projetos, mas passa também pelas políticas públicas. Então, quem desenha as políticas, as normas, os instrumentos de avaliação, a legislação, eles também deveriam pensar de forma mais complexa e atualizado, inovadora. Porque eu tenho legislação de 43, 66 nós estamos em 2018. Repete. Legislação de... A CLT 1943, a Fundacentro foi fundada em 1966. Nós estamos em 2018. A reforma trabalhista... Quase já 2019, porque já estamos em julho. Exatamente. A reforma trabalhista, ela pegou aspectos pontuais, ela não mexeu em artigos pertinentes à saúde e segurança. Então, são instrumentos antigos para abordagens contemporâneas. Então a gente pode entender que a inovação em saúde e segurança passa pela nossa política? Passa pelas políticas públicas em SST. Em termos de normas, em termos de instrumentos, em termos de uma agência reguladora. Eu poderia ter uma agência reguladora com poderes um pouco mais abrangentes do que a própria Fundacentro, de só fazer norma. Ou a própria Fundacentro de repente virar uma agência. Virar uma agência. Elas inovar, sair de falar só do problema e começar a falar de solução. Então, a inovação não é só em termos de produto. A inovação pode ser em forma de políticas. Tá? Eu posso fazer políticas inovadoras. Porque as pessoas pensam em inovação só com tecnologia. Isso. A inovação pode ser é uma cultura nova que você vai implantar. Exatamente. Através da educação. Exatamente. Passa pela cultura, passa pela educação. Então... Não é assim para nas escolas para inglês ver. Não. E não é simples. Acontece. Às vezes eu mesmo, outros pesquisadores, outros professores, a gente fala, isso aqui é uma solução assim, essa, mas não é assim, porque é complexo. Então, por exemplo, hoje existe muito a cultura da monetização do risco em SST. Então você trabalha num ambiente insalubre, tudo bem, eu desconto 5 anos para pegar aposentadoria. O que significa isso? Eu estou aceitando, através do meu salário, das condições de aposentadoria, sofrer essa doença. Sofrer uma doença. Ou viver trabalhando, isso. Que a maior parte do nosso tempo a gente está no nosso trabalho, isso. Em condições insalubres. Quando o correto seria não ter risco. O certo, eu acredito que o correto é não ter risco nenhum para o trabalhar. E com tanta tecnologia, a gente já falando de 2019. A gente está falando de lá atrás. Então, século XXI. Século XXI. Não tem ainda solução. Com políticas do século XX. E você vai falar que Regina, mas é caro. Mais caro você levar um processo trabalhista, mais caro é o desgaste emocional da sua equipe, de ter que conviver com isso. Mas se você for pensar... eu mesmo de não dormir à noite, se tiver alguma coisa ainda de Deus dentro de você... Não, mas se você for pensar, eu não sou um especialista em risco, mas, por exemplo, a questão do risco, ela é interessante quando a gente analisa, do ponto de vista do empresário, por exemplo, o risco, ele tem uma abordagem de 15 dias. Então, vamos supor, você sofreu um acidente aqui, eu vou pagar para você 15 dias, o resto quem paga é o governo. Então veja, do ponto de vista do empresário... Tá gostoso. É fácil.
Tanto que estão mexendo nisso até. Exatamente. Essa legislação já está sendo mexida. Porque né? é fácil para o empresário. Tudo bem, o cara trabalha numa atividade de risco. Se ele se acidentar, e aí fica eu a previdência lá. Sofrendo a vida inteira para pagar aquele trabalhador que teve um risco, um acidente. E o empresário lá, né? Isso. Então é isso que eu falo da monetização. Pode ter, do ponto de vista do empresário, que é fácil para ele. Eu estou falando fácil de uma forma simplista. E aí a gente está falando do mau empresário, tá, gente? Porque exatamente. tem os bons empresários. Os ótimos empresários. Tem gente que investe pesado em saúde e segurança e quer investir mais. Eu diria o seguinte, a maioria trabalha tranquilo, porque não são todas as atividades que tem riscos, tem riscos assim perceptíveis, porque o risco ele é invisível. Eu posso cair aqui nessa cadeira. E aí é a importância da pesquisa do problema da Fundacentro, de ele perceber algo que nós no nosso dia a dia, aqui na nossa atividade jornalística, a gente não consegue. Por exemplo, eu lembro analisando dados da pesquisa do colega lá de agricultura. Por exemplo, um trabalhor agrícola, né? Vamos imaginar que ele esteja sem EPI. Não é nem a questão do EPI, mas ele está no mato capinando de chinelo, por exemplo. Ele pode sofrer um acidente, uma picada de um animal peçonhento, uma cobra, uma aranha, por exemplo. Isso é acidente de trabalho. Ele está trabalhando sem proteção, né? Então, isso ocorre. Ele está trabalhando num lugar que aparentemente não tem risco. Quantas vezes você não vai para um sítio, uma fazenda de um amigo, e você fica lá descalço, de chinelo, andando no mato? Não é normal. A gente não percebe os riscos invisíveis. Cabe a nós alertar que tem risco. Existe um risco de você estar descalço no mato trabalhando. Pode tomar uma picada, pode pôr uma faca no dedo e cortar o dedo. A gente recebeu aqui o presidente da Animaseg. E ele estava falando até da questão dos IPIs agora, né? Que o empregador ainda não vê, e nem o governo ainda não vê a necessidade de você ter um IPI em termos de picadas de insetos, porque a gente está com uma série de insetos aí dando doenças que matam, né? Não só a dengue, tão conhecida, tão nossa velha amiga, infelizmente, nossa velha inimiga. Febre amarela. Mas agora é dengue, febre amarela, chikungunya, é tanto nome que a gente não consegue nem lembrar, nem se atualizar nisso, porque eu vou estar gravando aqui pra vocês, vou estar fazendo ao vivo pra vocês, já tá nascendo outra doença. Né? Parece que é coisa inventada. Mas o mundo tá em risco. Né? E aí eles estavam falando da importância de ele tá num debate grande junto aos governos, para que nasça essa portaria e essa conscientização do empregador, que é mais tranquilo, no caso das pessoas que trabalham sobre o risco de picada de inseto, investir em IPI. Só que já existe o IPI. Por que não se investe? Mas veja, é engraçado essa questão. Que não é um pássaro repelente, é uma coisa, mas hoje em dia tem uma malha. Tem uma malha que repele. Protege você. Então, pra que você vai expor o seu trabalhador a uma coisa desse tipo, ou até você mesmo? Porque em algum momento você vai entrar dentro da atividade profissional para gerir. Mas veja, o grande problema do Brasil, eu vejo, é a questão da falta de emprego e falta de qualificação. Falta de educação. Educação, né? Qualificação no sentido mais genérico. Então, por exemplo, sei lá, vou falar assim sem pejorativo. Então, eu vou vou arrumar um emprego num posto de gasolina, eu vou encher o pneu de carro ou vou trabalhar na bomba de gasolina que me dá um adicional? Mas e o preço do amanhã? Não, mas o trabalhador, ele pensa hoje, imediato, ele pensa aquele adicional do risco. Ele não vê o risco, porque o risco é invisível para ele. O benzeno lá não faz mal para mim agora. Tudo bem, eu vou trabalhar só 1 ano no posto de gasolina, então, sei lá. Né? Estou falando de uma atividade que tem risco. Ou, por exemplo, professor secundário, que tem 5 anos de redução. Por quê? Porque é um trabalho penoso. O cara trabalha com 40 crianças, cansa, né? Tem que pegar na mão de mão por mão, cada um é um ser único. Veja o policial militar no Rio de Janeiro. Quer profissão que tem mais risco do que aquela? Vocês ainda não estudaram a nossa do jornalismo, que tem alto índice de mortes antes dos 30 anos. E olha que essa geração nova, né? Não tô falando da minha, tá? De uma geração depois da minha, que eu tenho 42 anos, mas até a minha geração, infelizmente, a gente ainda competia com as drogas, tinha um alto índice de usuários de droga dentro do nosso meio, das listas, inclusive, que é a bebida alcoólica, né? E hoje em dia, graças a Deus, essa nova geração, pra mim, a alegria é menos, porque já vem uma geração mais consciente de
de que não aceitar essa pressão. Eles não aceitam mesmo a pressão que eu aceitava, a jornada de 14 horas. Essa geração nova não aceita essa pressão. Por mais amor que ela tenha, por mais que ela queira se veja como super-homem enquanto jornalista, ela já não aceita mais o que a minha geração aceitou. Então, aí, acho que o ideal é o emprego seguro. É isso que a gente tem que ter em mente. Um trabalho decente, né? Trabalho decente, mas um emprego seguro. Eu vou trabalhar numa atividade segura, que eu não tenha riscos. Esse seria o ideal. O ideal e o previsto. Mas aí no dia a dia não ocorre isso. E até para dar parabéns, porque você está fora da caixinha, já começou elogiando, que eu sempre gostei dessa questão de você trazer as soluções, não ficarmos só nos problemas. Vocês tiveram uma grande conquista, né, na OIT? O que rolou? Não, nós tivemos, eu, Dalton, Luiz... Beijo, Dalton. Luiz ainda não conheço, pelo menos eu não estou associando ainda. Conseguimos aprovar trabalhos, um sobre política pública, outro sobre a questão do trabalho precário, né? Na OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então nós vamos explicar lá em setembro essa questão da diferença do trabalho, o que é um trabalho precário, trabalho formal e informal. Vai envolver até a questão do Uber? Isso, é uma pesquisa na Justiça, no Tribunal, no TRT de São Paulo, com todas as ações envolvendo o Uber para verificar o que os trabalhadores estavam pedindo nessas ações, né? Então, o que demonstra ali que eles estavam pedindo a formalização. Então, quando a gente olha a formalização do trabalho, então eles pedem a formalização do trabalho para ser um trabalhar que dirige carro ou moto. E tenha reconhecimento que tenha reconhimento das leis. Exatamente. Justíssimo, né? Justíssimo. Mas na amostra que nós tivemos lá não foi percebido isso. Foi percebido que não vem sendo... A justiça não vem enxergando assim. Porque... Ela encara como hobby, como um dinheirinho extra. Não, porque para ser um trabalho formal tem que ter algumas características segundo a CLT, que é responder ao chefe imediato, não poder escolher seu horário de trabalho, o Uber pode. Exatamente, ele tem autonomia, ele trabalha a hora que ele quer. Então tem algumas coisas que estão ali que a gente percebe, mas a ideia não foi verificar que é o Uber, não tem nada contra o Uber, nada contra ninguém. A ideia é pesquisar o problema do trabalho informal. Então a pessoa que perdeu o emprego, enquanto ele não acha um outro emprego, ele fica na informalidade. E como a justiça tem visto isso? Só que essa informalidade, muitos criticam, falam que isso é um trabalho precário. É um trabalho precário do ponto de vista, eu não tenho garantia de fundo de garantia, não tenho garantia de INSS e tal. Esse é um problema. Esse é um problema social que deveria ser regulamentado de uma outra forma, acredito eu. E de certa forma nesse momento é a solução também, porque é a solução para muitos. Entre você ficar sem o pão na sua mesa. Então, a ideia depois era até entrevistar alguns motoristas. Eu, como sou usuário dessas ferramentas de aplicativos, né? Porque a ideia é plataformas digitais e a precarização do trabalho. Plataforma digital como num senso mais genérico. E o que vocês estão propondo de solução? Tem alguma solução nesse sentido lá na OIT sendo discutida? A ideia é discutir a regulação. Como que nós podemos ajudar na regulação disso. Então, o trabalho é precário, mas, por exemplo, não poder trabalhar mais de 12 horas. Então, o próprio Uber deveria ter no seu contador lá De que maneira ele tem uma previdência? Isso, daquela contribuição que ele faz dos impostos que ele paga de ISS, poderia reverter alguma coisa para previdência ou para seguridade. De repente é da privada do próprio Uber, porque hoje mesmo a gente entrevistou de manhã no ao vivo que a gente faz um especialista nessa parte de segurança privada. Então, porque essa ideia do trabalho informal tem a ver com o Uber, né, que a uberização está na onda, né, está na crista da pesquisa. Só um aporte, segurança privada, mas é uma segurança privada que o empregador coloca um dinheirinho dele lá para ajudar o trabalhador. Exatamente. Já que ele daqui não vai, ele vai dali. Isso. Fazer uma coparticipação, fazer alguma coisa assim, fazer uso. Mas tem a ver com essa ideia de coworking. O cara trabalha num escritório que não é dele, que tá, entendeu? Informalização tem a ver com coworking, tem a ver com advogados associados, tem a ver com um monte de gente que trabalha na informalidade. A outra vez que nós viemos aqui, eu estava discutindo com você
a questão, por exemplo, da RAIS, lá, os números da RAIS, do envelhecimento, a gente estava numa discussão sobre envelhecimento, e quando você olha os números das pessoas que contribuem, mais ou menos 40%, 50%, eu não lembro o número certo, são de empresas com 0 funcionários. Então, se você olha isso, desse mundo que contribui formal... Dinheirinho nos cofres formal, do governo, né? Dinheirinho nos cofres do governo. Se você olha, uma empresa com 0 funcionário é aquele PJ, é ele mesmo. Ele é o dono da empresa que não tem funcionário. E que talvez não tenha previdência. Exatamente. Então... que ninguém olha para esse cara. Esse Simples Nacional que tem a previdência, mas eu tenho amigos que pagam, que tem a PJ, mas não pagam o imposto. E aí, quando ele vai ver lá no futuro, ele não tem previdência, não tem nada. Professor Mauro, você viu que ela tá acabando nossos 20 minutos? Já acabou? Já. E pra encerrar... Eu nem falei muito. Eu não sei se... Nós ficamos divagando aqui no nosso papo. Não sei se te ajudou. É muita coisa. Eu acho que nos ajudou a todos, né? Mas um fechamento da saúde, segurança e inovação. De que maneira a gente pegar aqueles tripés lá do início, que é a ideia, a inovação e a implementação. A implementação, que é os processos, criar os processos, de que maneira implementar aquela ideia para solucionar aquele problema. E o terceiro, que é o engajamento. De que maneira trazer os recursos, sejam eles tecnológicos, sejam eles acadêmicos, educacionais, sejam eles políticos, para que aquela fiscalização, para que realmente a gente tenha as soluções na área de saúde e segurança do trabalho. Uma ideia que eu estava pensando, assim, que é a minha criatividade aí, e conversando com alguns colegas, eu acho que se a gente vive num mundo pós-moderno digital, eu acho que nós deveríamos ter uma solução digital. Então, por exemplo, eu vim aqui e vou fazer uma ficha de emprego com você, né? Então eu preenchi a minha ficha, vou trabalhar para você, aí eu tenho lá eu vou fazer o exame admissional, então vai entrar dos meus dados de saúde, né? Mas imagina, eu infartei uma vez na minha vida. E aí você me põe para fazer uma atividade que tem força, que é penosa. O governo, quando observasse isso no sistema, que é tudo digital, ele poderia falar, o Mauro, lá há 5 anos, ele é um infartado, ele não pode fazer uma atividade penosa. Eu estava imaginando uma coisa, tipo nos Estados Unidos, o Social Security. Não sei se você já viu em filmes, quando você vai trabalhar num lugar, o cara põe o número do Social Security, aparece a vida dele inteira num único número, que seria o nosso NIC lá, o nosso PIS. Até a nossa ficha de saúde. Isso. Então, eu vou trabalhar numa atividade insalubre, com um infarto, por exemplo, não posso. Com problemas respiratórios, não poderia. Então, a saída que eu tenho para fazer como uma agência e controlar isso... Seria até o cadastro tecnológico. Um cadastro único do trabalhador, como o e-social, aí já tenta fazer. Só que a gente colocaria tudo, dados do trabalhador, dados da saúde e segurança. E isso já começa vindo pela própria saúde pública, você informatizar, porque hoje em dia nossos médicos não sabem nem ler raio-x. Não, e cada estado tem um número, então cada estado tem uma forma, então fazer um cadastro, tipo um SUS geral. Mas amei, uma solução. Sim, entendeu? Porque eu acho que aí nós teríamos um mapeamento, por exemplo, eu estou lá na agência e estou vendo um setor específico que está tendo muito acidente. Poxa, vamos observar esse setor. Para saber outras informações, como entrar em contato com o professor? 3066-6093, lá na Fundacentro. E-mail mauro.larucia@fundacentro.gov.br. Eu estou sempre à disposição lá, estou todos os dias lá. E pode ser também pelo link que você vai disponibilizar na entrevista, ali nas redes sociais, a gente tenta observar e fazer o contato. Gratidão, professor, mais uma vez aqui, a todos lá na Fundação. Agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso por continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Lembrando que nós estamos no ano eleitoral. Olha aí, provoca o seu candidato. Será que ele tem projeto? Por que você vai votar nele? Projeto de SST? Tem projeto de saúde e segurança? Tem candidato defendendo essa bandeira de saúde e segurança do trabalhador? Há uma maneira de você escolher, se você não sabe em quem votar, e fazer o seu voto correto. Como é que tá a tua imagem?
Você já sabe qual que é o seu melhor ângulo, professor Mauro? A minha imagem tá boa. A sua imagem tá boa? Tô brincando. Já conhece o melhor ângulo? Consegue melhor numa fotografia? Não, eu não conheço. O meu ângulo é o direito ou a esquerda, eu não sei, mas... O professor já pensou em ser garoto propaganda, por exemplo, de saúde e segurança do trabalho? Devia ser, por que não? Mas eu sou uma pessoa muito feia. Acho que não sou modelo. Eu já tinha cliente aqui na notícia. Se você quer manter esse trabalho da notícia no ar, né? Que a notícia é o nosso sonho de fazer brincadeira, gente. A notícia é um sonho de fazer comunicação afirmativa e positiva. Mas se você quer manter a notícia no ar, entre em contato para saber sobre a sua comunicação, que a gente tem mais de 11 soluções. Eu falei aqui do melhor ângulo, falei também do garoto propaganda do seu produto e serviço, eu sou estrategista de comunicação, mas são mais de 11 soluções de comunicação para melhorar a tua imagem perante o mercado. Sempre trabalhando com comunicação verdadeira, nada de marketing para inglês que tu está mostrando que é uma coisa que não é, mas trabalhando a sua essência, o seu diamante bruto, melhorando a sua forma de comunicação. O nosso WhatsApp é 11 993 87 3713. Tchau!